Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 6 de maio de 2016. São 16 horas, horário de Brasília. Bem, o nosso entrevistado de hoje já esteve aqui no passado, não muito distante, devido à sua vida, história de vida muito importante e vencedora. E ele transformou essa história de vida num livro um livro infantil. Mas como ele voltou e voltou melhor do que na vez anterior, nós vamos linkar o que aconteceu na vida desse empresário e escritor e o empresário que virou escritor lançando agora essa obra. Marcelo, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Fica tranquilo. Bem, você quando esteve aqui a última vez, você estava tratando-se de um processo de leucemia. Perfeito. E você contou passagens da sua vida, ao mesmo tempo a sua relação com pacientes do Hospital de Campinas, onde você mora, ou morava? Na verdade, eu moro em Campinas, mas o tratamento se deu aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo. Aonde são os tratamentos? No Einstein. No Einstein. E você historiou os vários momentos que você lidou com pessoas e que você ajudou essas pessoas a superar esses problemas e elas ajudaram você a superar o problema. Como esse programa não é o outro, e muita gente pode não ter visto aquele, fala um pouquinho dessa mudança de vida que você teve e você hoje está melhor do que estava anteriormente. Então vamos fazer um apanhado do Marcelo Bonova de Janese. Vamos lá. Perfeito. Eu, com 52 anos de idade, tinha acabado de voltar ao Brasil. Eu passei um tempo trabalhando pela empresa que eu trabalhei durante 20 anos na Itália. E em maio de 2014, eu voltei ao Brasil. Tinha 2 meses de férias para desfrutar e para voltar às atividades em julho. Em junho, eu fui diagnosticado com uma leucemia bastante complicada, bastante grave. E fui imediatamente internado no hospital, onde eu fiquei 3 meses em um tratamento bastante rigoroso. Durante esse tratamento, realmente houve uma série de relações criadas com outros pacientes, com outras famílias, com outros médicos e profissionais. E naquele momento, naqueles 3 meses, que para mim eram muito intensos, vamos assim dizer, eu decidi escrever um livro contando aquele momento, aquela história. Esse livro, que foi o meu primeiro livro, chamado De Repente, O Futuro Ficou Curto, me foi muito, muito útil exatamente para passar aqueles dias do hospital. Porque você, num ambiente hospitalar, com a morte fazendo parte de um quadro na sua parede todos os dias, você precisa encher a sua cabeça de outras coisas, de coisas positivas. E foi através de um livro que eu me predispus a escrever que eu consegui lidar com isso de uma maneira bastante positiva e, mais do que isso, me ocupar mentalmente, né? Esse livro, que foi a razão da nossa primeira entrevista, que foi lançada em novembro de 2014, tinha acabado por aí minha história de escritor. Eu, na adolescência, sempre quis enveredar pela área da escrita, mas por motivos outros acabei tomando o caminho de empresarial, de negócios e tudo mais. Ocorre que eu acho que o link entre os 2 momentos de livros se deu naquele 6º andar daquele hospital. Por quê? Entre os pacientes que ali estavam, existiam 2 em especial, que eram crianças, que eu fiquei muito próximo a eles, não fisicamente, mas eu acho mental e espiritualmente, porque eu não podia sair do quarto. Quem teve um relacionamento maior com essas 2 crianças foi a minha esposa, que convivia muito com as famílias desses pacientes. E veja bem, o ambiente hospitalar já é difícil.
naquele andar especificamente é mais complicado ainda. E quando se trata de criança, a coisa pega muito forte na gente. Mas essas duas crianças me deram muitas alegrias, mesmo sem vê-las. Por quê? Porque elas corriam, brincavam no corredor e aquela risada vinda de criança num ambiente como aquele, com toda aquela coisa em volta, né? Era um momento de alegria e de um oásis no meio do deserto. Bom, infelizmente uma dessas crianças não conseguiu vencer a nossa doença. A outra, graças a Deus, está indo muito bem. E como homenagem a essas duas crianças, eu tive, há um tempo atrás, uma ideia de escrever um livro infantil. Eu resolvi colocar isso para o papel, pensando muito nessas duas crianças, no quanto elas me ensinaram. E o livro, na verdade, é uma história de uma árvore que acompanha o crescimento das crianças da praça até se tornarem adultas. E eu usei o livro muito mais como um gancho para ser usado por educadores, pais, etc., para explorar pontos do livro. Por exemplo, os pontos cardeais, as estações climáticas, o respeito à natureza, a preocupação com a água, que é uma coisa presente, e todas as brincadeiras da infância, da minha infância, que para mim permanecem vivas no meu... Agora você, olha só a diferença. Você escreveu um livro que contava a sua trajetória dentro do hospital. Sim. E como você conseguiu, pouco a pouco, superar a questão que chega até o dia de hoje. E aí você vai para uma leitura infantil. Uma lição de vida em homenagem a duas crianças, a partir de temas que remetem à tua infância, só que escrever para criança é mais difícil que escrever para adulto. Olha, mas ao mesmo tempo que nós somos crianças, é só você resgatar aquelas tuas puras emoções daquela época. Eu acho que não achei tão difícil assim, não. Existe hoje, eu diria, um policiamento muito grande no politicamente correto, de você não cair em algumas armadilhas que no passado não eram armadilhas, né? Mas hoje em dia eu acho que a grande preocupação que eu tive foi tentar esquivar dessas armadilhas do politicamente correto. Você passou quanto tempo escrevendo esse livro? Olha, o processo desse livro foi muito interessante. Eu ainda estava na Itália, e meus pais estavam me visitando pouco antes de voltar para o Brasil, e aconteceu uma coisa muito inusitada. Eu sonhei que eu tinha escrito esse livro. Isso antes de você ficar doente? Sim, antes de ficar doente. E quando eu acordei, eu já peguei o papel e anotei os pontos principais da história. E a coisa mais curiosa que aconteceu, que para mim foi muito interessante, como eu falei, meus pais estavam lá e eu tomando café com meu pai. Meu pai hoje tem 83, 84 anos, na época tinha 80, 81. E é uma pessoa muito interessante, eu falo muito dele no outro livro, inclusive. Mas nos encontramos no café da manhã e eu falei, pai, puxa, tive um sonho tão bacana. Eu estava realmente empolgado. Eu sonhei que escrevi um livro para criança, assim, 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 assim. Meu pai, prestando atenção, e veio e falou assim, puxa, Marcelo, eu também tive um sonho tão bacana essa noite. Eu falei, o quê? Não, eu sonhei que a siderúrgica vizinha nossa estava com dificuldade, a gente comprou, ampliou a produção da metalúrgica e tal. Eu olhei para ele e falei, pai, como nós somos diferentes, porque ele é um engenheiro na essência, né? E eu sou um poeta. Um poeta, né? Mas os dois estavam tão empolgados quanto eu com o meu sonho irreal, ele com o sonho dele material. Foi muito bacana essa conjunção. Em que cidade foi isso? Isso eu morava em Verbania, ao norte da Itália. Perto de que grande cidade? Milão. 40 minutos de Milão. Bem, e aí você... Aí eu parei com essa história, não dei seguimento. E depois de ter escrito o primeiro livro, pensando muito nessas crianças, eu falei, puxa, eu acho que está na hora de retomar aquela história. Eu fui buscar as minhas anotações e desenvolvi o tema.
Agora, o Álvaro é uma das crianças, não? Não, o Álvaro é a árvore. Álvaro é a árvore. É. Até aí, eu fiz uma provocação da questão do gênero. O Álvaro, a árvore, né? Que são temas hoje bastante recorrentes na educação infantil. A ilustração são lindas, é da André Seulin. André Seulin é um profissional que mora em Campinas e já tem outros trabalhos muito interessantes. E me foi indicado pela editora que me atende, que é a Pontes. Editora Pontes. Exato. Toda pessoa que escreve tem uma mecânica de escrita. Vamos dizer, um ritual. Qual é o seu ritual? Você não tem? Olha, são dois trabalhos completamente distintos. Este fluiu muito mais fácil porque eu tive a ideia de fazer o acompanhamento do crescimento de crianças até se tornarem adultos numa praça, com o paralelo do crescimento da árvore, que começa com uma semente e termina uma árvore frondosa. Então foi uma sequência relativamente fácil. No primeiro livro, eu tive uma dificuldade para encerrar o livro, porque todo dia vinham ideias novas e eu acabava abrindo mais um capítulo e puxando mais uma história. É difícil você terminar um trabalho, porque você sempre acaba tendo novas ideias. Inclusive, para esse livro já tem outras, se sair uma segunda edição, já tem algumas outras... Eu já ia perguntar qual é o seu próximo projeto. Olha, eu estou no terceiro livro. Já começou? Sim, com um amigo meu, mas aí é uma outra situação mais ligada a business, histórias que nós vivenciamos na nossa carreira profissional, que são bastante, eu diria, comparáveis na gestão de uma empresa americana que se instala no Brasil e tem um choque cultural tremendo. Então, é mais com esse viés de business que a gente está trabalhando. Quer dizer, no fundo, após a doença, você descobriu que você é um escritor. Olha, eu mais do que isso, eu acho que tem algumas experiências nossas que não são acadêmicas e que a gente precisa levar a atenção dos outros. Tanto na questão das crianças, quanto na questão da minha luta com a doença e agora na questão do business, né? São coisas que você não aprende na escola, é no dia a dia. E eu acho que a maior facilidade de você passar um ensinamento é através da sua experiência. Então é isso que a gente está querendo colocar nesse terceiro... O humanista, Marcelo, no meu entender, é um homem que se preocupa com os seres humanos em torno dele. Não importa se é parente, se é parceiro de hospital, se é parceiro de vida. Você não tem netos? Ainda não. Ainda não. E seus filhos já são grandes? Sim, 29 e 26 anos. 29 e 26 anos. Então, que é a Cecília e o Rodrigo. Você resgatou a criança que estava dentro de você e, ao mesmo tempo, você superou toda essa doença de maneira positiva, enfrentando, obedecendo aos médicos, fazendo todas as checagens possíveis, sem entrar em conflito com o dia a dia do hospital, fazendo com que o dia a dia do hospital fosse um anteparo para a tua ressurreição, vamos chamar assim. Essa luta sua, que terminou o tratamento... Ainda continuo fazendo quimioterapia, tenho mais 4 meses pela frente. Daí 4 meses. Completarão 2 anos do tratamento. E aí eu fico 3 anos ainda naquela fase de filar exame todo ano para ver se a coisa está indo bem. Qual a diferença que você está sentindo hoje da sua última entrevista comigo, que eu não me lembro quanto tempo tem, mas deve ter uns 8 meses. Foi em novembro de 2014, quando eu lancei o livro. Olha, eu estou mais forte fisicamente, inclusive mais gordo também, o que é bom também. É bom. Mas esses últimos 2 anos, desde que eu fiquei doente, eu vivi no mínimo 2 décadas, porque as coisas foram acontecendo, foram sendo potencializadas. Então, eu reativei amizades que eu não tinha, hábitos que eu tinha deixado para trás. Eu estou vivendo muito mais agora do que eu vivia, eu diria, há 2 anos atrás. No hospital você conheceu muita gente, além Sim. das crianças. Dos amigos do hospital,
Não importa se era da equipe médica ou se eram pessoas que conheceram. Ficou alguma relação? Olha, ficou uma relação com os 2, 3 médicos mais próximos, né, que são, no outro livro eu até falo que um deles é um santo, Dr. Nelson. Eu não conheci muitos pacientes, porque eu não podia sair do quarto. Eu fazia parte daquele ambiente através da minha esposa, que ela era o elo de ligação entre eu e o mundo lá fora, né? Mas mesmo assim as raízes ficaram muito fortes desses relacionamentos. E um ponto que tem muito a ver com a história do livro, quer dizer, com a motivação do livro, como eu falei, das crianças, ela era uma criança de 10 anos e nós tínhamos uma coisa em comum, que era a paixão pelo Corinthians. Eu, no meu quarto do hospital, eu tinha aquela faixa, aqui é Corinthians. Eu tinha visto esse garoto uma vez apenas no corredor, mas a gente se integrava através da minha esposa, da mãe dele e tudo mais. E algumas vezes eu ouvia ele gritando o gol do time quando estava passando o jogo na TV. Muito bem, no dia da minha alta, que deveria ter sido o dia mais feliz meu no hospital, foi o dia mais triste. Por quê? Porque eu, ao fazer as minhas malas, eu peguei a faixa e falei, vou levar para o Marquinhos e dar para ele de presente. Qual a intenção? De torná-lo embaixador do Corinthians naquele andar. Né? Só que eu não estava preparado para ver o que eu vi. Ele estava muito debilitado, uma aparência bastante impactante. Mas eu consegui, dentro do quarto, né, cumprir a minha missão e falei, olha, estou aqui para passar a faixa, agora você fica encarregado de ser um embaixador aqui, não sei o que e tal. Só que na hora que eu fechei a porta, a realidade chegou, né? E eu fiquei muito abalado, sozinho no corredor. As enfermeiras vieram me atender, porque viram que eu não estava bem, né? Mas eu consegui passar por isso. Mas isso aí ficou muito marcado para mim. Isso foi em final de setembro. Ele tinha mais ou menos o mesmo tempo de hospital do que eu tinha. Só que o processo dele foi muito mais demorado, doloroso, e ele continuou no hospital. Em uma das saídas dele, foi aniversário dele, nós fomos convidados junto com os amigos dele que tinha aqui em São Paulo, eram os médicos, as enfermeiras. Ele não era de São Paulo? Não, era de Fortaleza. E nós fomos ao aniversário e tal, isso foi acho que fevereiro, e infelizmente em abril ele desculpa, não sei se foi março ou abril, ele não resistiu e nos deixou. Então, na dedicatória que eu faço do livro, que ele é uma das crianças a quem eu dedico o livro, eu falo que eu dedico ao livro ao Marquinhos, que lá de cima torce por nós e pelo Timão. Que dedicatória? Deixa eu achar aqui. Com licença. Dedicatória. Dedica esse livro às crianças que fomos e que somos. A minha querida esposa Adri, as minhas eternas crianças Cícero e Rodrigo, meus filhos, em especial, as 2 crianças que me ensinaram, a guerreira. Estou emocionado. Ele lê. Eu vou voltar a ler. Dedico esse livro a todas as crianças fomos e que somos. A minha querida Adri, as minhas eternas crianças Cícero e Rodrigo, meus filhos, em especial a 2 crianças que muito me ensinaram. A guerreira Larinha, que cada dia vence uma batalha pela vida, e ao anjo Marquinhos, que lá do céu torce por nós e pelo nosso Timão. Agradeço a amiga Ana Lúcia Figueiredo da Silva pelo apoio e pelas dicas. Essa é a dedicatória que o Marcelo Bonovo fez às crianças com esse livro. Digo uma coisa, eu me emocionei antes com vendo a sua figura na porta do quarto do garoto, e me emocionei agora, talvez de maneira mais profunda. Mas o importante é o seguinte, essa doença atinge crianças e adultos. Sim. Segundo a tua experiência, que disseram os médicos,
essa é uma doença decorrente de que fragilidade humana? Não tem nenhuma relação hereditária, é um acidente na divisão das células, que numa divisão ela se perde, fica imperfeita e começa a se multiplicar. E quais são o tratamento? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O meu caso era um caso um pouco mais complicado, que eu só poderia ser curado através de um transplante. Você tem casos que você consegue o tratamento só fazendo a quimioterapia, etc., você consegue lidar com a doença. No meu caso, não. No meu caso, eu tinha que ir para o transplante de qualquer forma. E eu tive a sorte da minha irmã ser a minha doadora. Isso me facilitou muito a minha trajetória. No caso, quando você recebeu a notícia que você estava doente, você teve a oportunidade de escolher o melhor médico ou você foi obrigado pelo plano de saúde a ir para tal lugar ou não? Olha, eu recebi a notícia às 7h30 da noite por telefone, porque eu havia feito um exame de sangue no laboratório. O responsável pelo exame me ligou numa quinta-feira à noite em Campinas. Eu recebi a notícia às 7h30 da noite em Campinas, às 10h30 eu estava internado no Einstein, porque eu tenho um grande amigo, que é padrinho da minha filha, inclusive, o Dr. Carlos Davi, eu liguei para ele e falei: Davi, eu preciso de um hematologista. Ele falou: vem para cá já, que enquanto você vem eu vou tratar disso para você. Cheguei no hospital às 10 e já estava lá com a equipe, me esperando. Foi até... Eu não tinha nenhuma experiência, nada a respeito. E você trouxe roupa? Eu falei: trouxe uma cueca, um pijama. Estava assim: Marcelo, você vai ficar aqui meses. Você não vai ficar um dia, você vai ficar meses. Foi aí que eu comecei. Ele foi honesto com você. Sem dúvida, sem Uma dúvida. coisa que os médicos de vez em quando Sem têm dúvida, dificuldade de ser. Foi aí que começou a cair a ficha do tamanho da encrenca. Agora, essas ilustrações foram feitas a partir do teu texto ou foi simultâneo? Só deixar bem claro que este livro, eu não faço nenhuma menção à questão da doença. É um livro totalmente independente, etc. Sim. Eu dei o texto pro desenhista e falei: olha, viaja, eu quero que você retrate esse livro. E a gente foi conversando, eu fui sugerindo algumas coisas, e ele foi muito feliz em trazer as ideias do livro com desenhos bastante... Não, é que eu estou vendo aqui, os desenhos são excelentes, olha só, vamos mostrar aqui um pouco. Os desenhos são excelentes, tem uma qualidade editorial da melhor categoria. Nesse ponto a Pontes também tem experiência com livros infantis, então juntou as duas coisas e... E você disse há pouco que você pensou resgatar coisas que no mundo infantil são importantes, mas que atualmente o politicamente correto incomoda. Também isso, mas, por exemplo, eu faço uma crítica velada à infância de hoje, que é muito eletrônica, né? Naquela época não tinha nada disso. Então eu falo que naquela época não tinha esse tipo de coisa. A gente brincava com estilingue, brincava com pipa e tudo mais, né? Tentando chamar um pouco... A tua infância foi aonde mesmo? No Alto da Lapa. Alto da Lapa? Isso. Sempre no Alto da Lapa? Sempre no Alto da Lapa. Eu nasci e só saí de casa quando eu casei. E seu pai de que região de São Paulo? Ele originalmente era da Barra Funda, mas se mudou para o Alto da Lapa antes de eu nascer. No Alto da Lapa tinha aquela estrada da boiada ali? Eu tô um pouco... exatamente. Que ia para Campinas. Exatamente, que ia para Campinas. Era a saída para Campinas, perto da Anhanguera, e tinha muitas praças no City Lapa, tem muitas praças e tal. Eu morava do lado de uma praça. Quer dizer, você teve uma infância daquelas que brincava na rua, convivia com os amigos e não tinha... Era esse o nosso dia a dia, era chegar da escola e ir pra praça, jogar futebol, bolinha de gude, empinar pipa, guerra de mamona. Desde aquela época você pensou em ser engenheiro, não? Não, eu não sou engenheiro, eu sou economista. Desculpa, economista. Não, sinceramente não, eu não tinha muita, eu diria, vocação bem definida. Na época que eu fui fazer a opção profissional, eu estava entre administração, economia, arquitetura ou direito, uma dessas quatro. Não tinha também tanta variedade, né? Se não era isso, era médico, engenheiro ou coisa que o vale. As famílias não deixavam ter outra profissão. Acho que nem tinha muita outra profissão, não tinha. Né? E então eu fui meio que, por osmose, fazer administração, economia, prestei administração da EGV,
prestei economia na USP, entrei na USP, né, na economia, e falei, vou fazer economia e... Você passou quanto tempo na Itália? 2 anos e meio. A tua experiência italiana, o que ensinou para o Marcelo? Para o Marcelo Pessoa, reforçou o Marcelo que gosta de ficar sozinho. Eu gosto da minha companhia, minha esposa me acompanhava part-time, ela ficava pouco aqui, um pouco lá, mas eu ficava 2 semanas por mês sozinho. E aí eu aproveitava os finais de semana para fazer o que eu gosto. Eu ia fazer trekking numa montanha, ou eu ia assistir um jogo de futebol importante em alguma cidade, ou eu ia assistir um campeonato de tênis em algum outro lugar. Então eu aproveitei muito. Qual era o seu time na Itália? Olha, eu vou falar uma coisa engraçada. Eu não tinha time na Itália. Eu falava que meu time na Itália seria o time que comprasse o Tevez, que naquela época estava para ir ou para Inter ou para Juventus. Não, era para Inter ou para o Milan. Acabou indo para Juventus. Quer dizer, o corintiano está sempre pautando. Mas eu tive azar. Eu adoro futebol, mas eu tive azar porque eu peguei 3 anos, 2 anos e meio, onde os times de Milão não estavam fortes. Continuam ainda não estando fortes, mas se tivesse ido uma década antes, eu teria pegado o auge dos 2 times de Milão, a Inter e o Milan, né? Então eu peguei. Eu gostava muito do Napoli lá, porque o Napoli tinha uma torcida mais, Sim, mais popular. calorosa. Calorosa e popular. Exato. E você pretende escrever um livro sobre Corinthians, não? Olha, eu tenho um capítulo do livro, no meu primeiro livro, que eu falo do Corinthians. Não, acho que não. Mas o Corinthians tem uma coisa interessante, que transcende a questão do futebol. Eu tenho 2 irmãs, meu pai, e minha mãe, logicamente, mas a relação minha com meu pai, ela ficou ainda mais potencializada, porque 1 ou 2 vezes por semana eu tinha meu pai só para mim. Então, a gente ia assistir o jogo no Pacaembu, saía e comer um sanduíche no Ponto Chique. Ponto Chique. Tradicional. E isso fez com que a gente tivesse o nosso tempo só nós 2. E eu consegui, fui muito feliz, transportar isso para o meu filho também. Então é um prazer poder ir num jogo, né, e você pegar 1 hora e pouco de estrada de Campinas até o Itaquerão, e você e seu filho quando a conversa em dia. Depois, na volta, também é o nosso momento eu diria, da verdade, vamos assim dizer, dos 2. Isso faz com que a relação fique facilitada. Até porque às vezes existem situações de pai e filho um pouco mais complicadas, tal. Nessa hora a gente fala a mesma língua, a gente curte as mesmas coisas. Isso então transcende um pouco a paixão pelo Corinthians. Tem muito mais a ver com uma coisa também complementar da família, eu acho. Isso é importante. Olha, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, são 4h30 quase, e já voltamos conversando com o Marcelo Bonanova Gianesi sobre a sua trajetória como homem, como paciente, como escritor e também como corintiano. Voltamos já com Visão Plural. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher um plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então,
Não perca tempo, entre lá no OTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Bem, voltamos para o segundo e bloco final do Visão Plural da edição de hoje, dia 6 de maio de 2016. Bem, eu estou conversando hoje novamente com o Marcelo Bonova Janese, que é um economista que enfrentou uma doença muito delicada, superou a doença, escreveu 2 livros e ele está aqui com o mais recente livro que vai ser lançado a semana que vem. No primeiro livro, De Repente o Futuro Ficou Curto, ele procurou, com esse livro, auxiliar pessoas que tinham vivenciado o mesmo problema que ele. Ele vai contar como é que as coisas ocorreram. Vamos lá. O primeiro livro, na verdade, não só os pacientes eu tento auxiliar, mas principalmente a família e os visitantes desses pacientes. Porque no intuito de você querer estar próximo, surgem situações bastante... Você me contou da primeira vez que muita gente queria ver, não vão no hospital. Porque você tem que respeitar o teu momento. Você não está bem, você fala, não venha porque eu não estou bem. E você tem que ter esse tipo de proximidade, as pessoas vão entender. Porque acaba ficando cansativo, às vezes, no momento que você está quieto ou debilitado, você tem que ficar falando, tem que ficar ouvindo, tem que ficar... As pessoas têm uma tendência de achar que se elas não forem visitar a pessoa que está doente, elas vão ser socialmente antipáticas. E às vezes a ida ao hospital, um alô aos parentes é mais importante do que a presença no hospital. Sem dúvida. E nesse ponto a informática, né, o mundo virtual ajudou muito, porque você tinha condições de continuar conectado, não fisicamente. Inclusive eu falo isso, a melhor forma de comunicação para um paciente é através de WhatsApp ou de e-mail, porque você faz aquilo na hora que você quer. Já quando vem uma visita ou quando alguém te telefona, talvez não seja o melhor momento para você atender aquela ligação, ou você não está com cabeça para falar. Então, o melhor canal, sem dúvida alguma, é o WhatsApp ou o Você telefone. nunca tinha ficado no hospital tanto tempo? Nunca. Qual é a angústia pior de uma pessoa que está doente e que está trancada no hospital? Olha, eu não tive muitos problemas com relação a isso, não. Apesar da minha limitação de eu não poder me expor, né, nem com os outros pacientes e tudo mais, de novo, eu gosto de ficar sozinho. Então, para mim, não é tão complicado isso. Agora, uma coisa que eu fiz, e aí depende muito das pessoas, né, de cada uma, eu sempre gostei muito de esporte.
E eu conto isso também no livro, que na primeira semana que eu estava lá, eu comprei uma bicicleta ergométrica para mim e mandei entregar no meu quarto. Então, 1 hora por dia, eu ficava fazendo exercício físico, vendo televisão ou qualquer outra coisa. E era uma forma de 1 hora por dia estar fazendo uma outra coisa que não estar doente, né? E não só isso, era 1 hora por dia que eu me cansava, que ia me facilitar à noite, o sono da noite, porque senão tem muita coisa na cabeça que te impede de fechar o olho, né? Mas você cansava o corpo também como forma de se preparar para aquela noite. Isso foi muito importante para mim. Não, você falou quando você esteve comigo para lançar o livro ano passado, que você destinar o livro, quem comprasse o livro, está colaborando para ajudar alguém que participou com você dessa trajetória hospitalar. Isso aconteceu ou não? De fato, isso aconteceu. Inclusive, é a segunda criança a quem eu dedico o livro, que graças a Deus está se recuperando muito bem, mas que teve uma trajetória bastante complexa até agora. É uma garotinha do interior da Alagoas, com uma situação econômica que merece cuidados, e eu pude, através do livro, ajudá-la um pouco, não só com a receita do livro, mas depois o pessoal que se envolveu comigo, liderados pela minha esposa, fizemos uma campanha para angariar fundos para conseguir decorar a casa dessa garotinha e da mãe dela, que não tinham nada, e tinham que voltar para o interior da Alagoas depois de quase 2 anos morando em hospital em São Paulo. Isso foi muito gratificante, está sendo inclusive, até porque a semana passada eu recebi um vídeo dela recebendo um pacote com os meus livros, que eu doei para ela dividir com as coleguinhas de classe da escolinha municipal que ela estuda lá no interior de Quantos anos essa menina tem? 7 anos. Qual o nome dela, Dorinha? Larinha. Sim. Lara. Agora você também contou um pouco sobre a experiência. Os médicos que conviveram com você também foram pessoas que o aprendizado seu também tem o aprendizado dos médicos, né? Depois que você saiu do hospital e durante esse teu tratamento, que ainda dura mais um tempo, vamos dizer, eles externaram para você algumas peculiaridades dessas etapas? Sem dúvida, de uma forma bastante positiva, porque eles usam muito o meu pique para incentivar os pacientes deles lá. Então todo mundo conhece a história da bicicleta ergométrica, todo mundo sabe que se você tem uma atitude positiva, eu acho que isso ajuda bastante no tratamento, e eu acho que foi a experiência viva deles, porque eles sempre comentam que deu tudo certo para mim. Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, mas desde o início, sempre a melhor alternativa é que dava sequência, que foi um facilitador para tudo isso. Eu, na verdade, eu acho que até bati todos os recordes em termos de diagnóstico e alta depois do transplante. Não chegou a dar 3 meses. Qual é a diferença da tua doença para a doença, por exemplo, do Gianecchini? Se eu não me engano, dele eu acho que foi... Olha, a leucemia e o linfoma tem várias especificidades. Podem ser 2 pessoas com leucemia com tratamentos completamente distintos, ou mesmo o linfoma. Eu sei que o problema dele, que ele conta no livro dele, começou errado, não foi nem por causa da doença, mas por causa de um procedimento que não deu certo, tipo na implantação de um catéter, uma coisa relativamente simples, mas é o que eu estou te falando, quando começa a dar errado, ou quando começa a dar certo, você tem que se agarrar nisso e fazer com que as coisas continuem dando certo. Qual a incidência dessa doença nas pessoas, tem ideia? Olha, eu não sei, é grande. As doenças do sangue, né, que eles chamam, que é leucemia, linfoma e outras doenças do sangue. E cada uma tem um roteiro distinto, né? A minha, por exemplo, que era considerada uma doença difícil, quando eu cheguei no hospital, eu fui comunicado que eu tinha 50% de chance de sobrevivência. Então, isso é uma coisa que é um número bastante, eu diria, assustador, né? Você tem outros casos que você entra e recebe que, olha, é 10% de chance de você não vencer, ou 90% positivo e tal, mas
No meu caso era 50%. Voltando ao livro, Álvaro a Árvore, você rompe vários tabus. Eu vou ler o que está escrito aqui atrás do livro. Escrever um livro é uma experiência gratificante. Melhor ainda é poder contar uma história para crianças. Quando jovem sonhava em ser escritor. Esse é meu segundo livro, Realização de um Sonho. Existe uma música que eu adoro, Father and Son, do Cat Stevens, que tem uma frase que sintetiza muito isso. Você ainda estará por aqui amanhã, mas seus sonhos talvez não estejam. Escrever esse livro é saber que meu sonho estará aqui amanhã e sempre. Você fala que você escolheu o personagem Álvaro a Árvore, é questão de gênero, que é uma questão que está nos dias de hoje. A sustentabilidade também está. Quais são outras temáticas que você aborda nesse livro? A questão da brincadeira fora de uma sala, de uma TV ou de um microcomputador. Eu falo um pouco dos perigos também das brincadeiras, por exemplo, quando você vai empinar uma pipa, você tem que ter alguns cuidados, ou quando você está na praça e começa a chover, você também tem que se proteger. Eu falo um pouco da questão do respeito ao meio ambiente, até uso uma figura que é aquele casal que vai e escreve o amor deles no tronco da árvore, mas está machucando a árvore, né? Que mais? Coisas relativas ao meio ambiente. Então eu falo de um piquenique, que as pessoas têm que, depois do piquenique, limpar a área, porque é um respeito com os outros também. Uhum. E a questão do meio ambiente, basicamente aproveitando essa situação de carência de chuvas e tudo mais, o respeito à economia da água também. Você não acha que você devia continuar escrevendo livro infantil? Olha, eu estou com algumas ideias, porque eu tenho tantos personagens aí que poderiam por si só assumirem o seu próprio caminho. Vou dar um exemplo, tem uma coruja, tem um macaco, que eu poderia, por exemplo, seguir outros caminhos. Não descarto. Trabalhar com as crianças é muito gostoso. Eu tenho uma experiência desde época de estudante, que nas férias eu era monitor de acampamento. E eu adorava aquilo. É você também continuar criança, né? Eu acho que é importante isso. O livro vai ser lançado quando? Vai ser lançado dia 15 de maio. Segunda-feira? Não. Domingo que vem. Domingo. Às 14h30 no Vila Butantã, que é um espaço novo aqui em São Paulo. Você passando a Zé Matoso do lado direito, da Marginal Pinheiros ali. Que hora vai ser? Às 14h30. Vai ter um evento, inclusive, com uma contadora de histórias. Eu fiquei até surpreso, mas existem pessoas, e essa é uma profissional, que tem até pós-graduação em contação de história, que conseguiu, inclusive, fazer uma produção que realçou muito as mensagens do livro. E eu comentei com você me deu a deixa agora, segunda-feira, que é dia 9, eu vou, eu diria, realizar um outro sonho, porque eu estudei o primário numa escola estadual próxima à minha casa, um grupo escolar. E uma das ideias do livro, eu não tenho nenhuma pretensão comercial com o livro, eu quero fazer muito mais um trabalho de voluntariado nessas escolas mais carentes, nessas comunidades mais carentes, creches, orfanatos e tudo mais. E segunda-feira eu vou ter o prazer de apresentar o livro com essa história para 300 crianças nesse colégio que eu fiz o primário. Então é um resgate também bacana, emocionante. Eu estive lá, depois de 45 anos eu voltei da escola, fiquei um pouco chocado porque eu acho que nunca vi tanta grade num local como eu vi naquela escola. Infelizmente são os dias de hoje, mas o impacto da minha lembrança para o que eu vi foi chocante. Agora, se alguém quiser te convidar para contar tanto a história de repente o futuro ficou curto, quanto Álvaro a Árvore, ele pode te convidar. Sem dúvida. Através de que e-mail, que telefone? Eu vou passar meu e-mail particular, é Marcelo Gianesi, Gianesi, @gmail.com. Repete. Marcelo Gianesi, @gmail.com. E meu telefone celular 11 971
Peraí, 11, tem aquele 9 novo. Não, E o original qual é? Não, 11 971 898686. Tá bom, porque esse negócio de botar o 9 são múltiplos de 2. Um bloco aqui, outro bloco aqui. O 9 ficou de fora, senão comprido. E também o contato pode ser através da editora Pontes, que também é... A editora Pontes é de Campinas? Ela é de Campinas. É de Campinas? Editora Pontes. A Margarete é o contato lá na editora Pontes. Editora Pontes. Então, esse é o livro do nosso amigo Marcelo, e que você pode adquirir, que resgata algumas questões infantis de hoje e de sempre, que as crianças talvez de hoje tenham esquecido porque estão envolvidas no celular, na rede social, etc. e tal, e não sabem o que está por trás dessa mecânica de vida. Ô Marcelo, foi um prazer te encontrar. Depois do Visão Plural vem aí HQ e Companhia, um programa que fala de seriados, de história em quadrinhos, também de vez em quando cerveja. E muito obrigado pela sua presença. Sempre bom estar com você. Bom encontrarmos, porque quando se encontra pessoas que têm alma, você não pode deixar de reconhecer que isso falta muito nos dias de hoje. Muito obrigado e até a próxima semana com Visão Plural.